Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o embate entre o nosso governador de Minas aqui, né, agora ex-governador Romeu Zema, com o ministro Gilmar Mendes, que pediu para incluir o governador Zema no inquérito das fake news. E isso provocou um caos na imprensa, né? Porque a imprensa está mordida com esse negócio de inquérito de fake news. Há 7 anos e tal. Na época era contra o Bolsonaro, porque tinha aquela coisa de defender, né, democracia, aquela coisa. Mas e agora? Bem, e vocês reparam que quem está acostumado a acompanhar o Zema resolveu dar uma cravada nos ministros do STF, né? Esses que estão aí envolvidos com o caso Mastro. E ele pega pesado. Ele fala de prisão, né? Ele fala que tem ministros aí envolvidos com o maior corrupto financeiro do país, na história do país, que isso é uma vergonha e que eles são intocáveis. E nós temos que dar um jeito nesses intocáveis. O Zema, aquele, né, mineirinho, fala mansa, pequenininho, magrinho, né? Fez duas administrações aqui em Minas Gerais, sim, simplesmente de forma invisível. Ele não aparecia, ele não fazia política. Ele falava: vou sentar aqui, vou administrar como se fossem as minhas empresas. Ele tem uma rede de varejo aí. E tocou o barco, entendeu? Não comprou briga com ninguém, falou assim: vou fazer o dever de casa, vou ser administrador, vou gerenciar o estado de Minas como gerencia uma empresa. E foi resolvendo muitas coisas, muitas pendências que foram deixadas aí por governos passados, do Pimentel, do PT, né, do PSDB também. O Aécio Neves governou aqui durante 2 mandatos, depois foi o seu vice, né, o esqueci o nome dele, tem um tempo, né? O Anastasia. Então, Minas ficou na mão do PT e do PSDB aí com uma eternidade. Então ele pegou um estado, sim, estado crítico, né? Minas Gerais estava com as finanças comprometidas, não se pagava nem 13º quando o Pimentel entregou. E o Zema pegou e falou assim: agora vou arrumar a casa. E os mineiros falaram assim: não, vamos colocar um cara lá que entende de administração. O cara que é empresário vai fazer, né, o serviço certinho. E agora ele está batendo de frente. Ele fala: não, peraí, ué, vou sair para presidente porque eu quero enfrentar essa situação no plano nacional. Né? A gente enfrentou esse desafio lá em Minas e agora eu quero enfrentar isso no plano nacional. E estou fechado com quem? Estou fechado com o Bolsonaro. Aí pergunta para ele assim: você vai ser vice do, do Flávio? Ele fala assim: ó, eu sentei com o Bolsonaro, eu fui o primeiro a procurar ele assim que eu falei que eu queria ser candidato, eu procurei o Bolsonaro, ele falou para mim ser candidato, que parece que quanto mais candidato da direita no primeiro turno é melhor, porque depois no segundo turno junta todo mundo e faz igual fez no Chile, aquela coisa toda. Bem, essa é outra história. O Chile é o Chile, o Brasil é o Brasil, e não pode comparar Chile com o Brasil, porque a política aqui é diferente. Mas, enfim, o Zema entrou nessa de chamar os ministros do STF de os intocáveis. Toda vez que ele fala: não, nós temos que chegar nesses intocáveis. E aí, meu amigo, isso me lembrou um filme da década de 30, durante a Lei Seca, sabe? Eu vou mostrar aqui os personagens do filme aqui, ó. Esses são os intocáveis. Esse é o nome do filme, ele é de 1987. É considerado um dos maiores clássicos do gênero policial. A história se passa em 1930, durante a Lei Seca. O agente federal Hélio Ness chega à cidade com a missão de combater o império de bebidas ilegais de El Capone. Após perceber que a polícia local está quase toda comprada, Ness recruta um pequeno grupo de homens incorruptíveis. O filme explora o dilema de Ness: até onde um homem honesto deve ir para prender um criminoso que não segue regras nenhuma? O experiente policial Jim Maloney reassume a estratégia. Se ele puxar uma faca, você puxa uma arma. Se ele mandar um de seus para o hospital, você manda um deles para o necrotério. O grupo recebeu este apelido da imprensa de Os Intocáveis por recusar sistematicamente as tentativas de suborno de Al Capone, a equipe principal do filme. E aí você está vendo aí esses 4 atores aí, não é?
E aí você tem o Kevin Costner, Sean Connery, são figuras da época que fizeram muito sucesso, entendeu? O, a o Andy Garcia, Charles Smith, tá. Então tá. Esse filme eu aconselho vocês a assistirem, né? Porque mostra um pouco dessa realidade do Estado, né, sendo comprado, sendo manipulado. E Chicago, naquela época, era uma cidade que tinha uma preponderância muito importante na economia americana, né? Na época das produções em série, né, de carro, a Ford, por exemplo, montou uma fábrica lá que era a sensação, né? O Brasil era o auge, né, da produção em série de carros, quando a Ford começou a produzir os Fordzinhos, aquelas coisas todas. Então, Chicago hoje é uma potência, né? Chicago vai ter a Bolsa de Chicago, né? Lá é um dos centros financeiros mais importantes do mundo. Então, aí está a história de Chicago, né? E aí está a história dos intocáveis, que foram lá bater de frente com essa turma do El Capone. Então, quando o Zema fala, nós temos que enfrentar os intocáveis, esses intocáveis seriam os ministros do STF ou seria o próprio Zema? Seria o Zema intocável? Quando o Gilmar Mendes fala que quer colocar o Zema no inquérito das fake news, por fazer charge, por fazer brincadeira, por fazer sátira, né? Que é uma coisa bem democrática, que é uma coisa bem natural da democracia, né? Usando, né, uns bonecos lá e tal. Aí o Gilmar Mendes fala assim: não me chame para dançar, que eu posso gostar de dançar. E eu aceito o desafio. Então, meu amigo, quem é o intocável e quem é o El Capone nessa história? Isso é um dilema que nós vamos ter que descobrir ao longo desse programa. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 949 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Então vamos lá? Tem aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, já agradecendo aqueles que estão contribuindo. Isso ajuda muito aqui a gente pagar nossas contas, né? Conta mesmo, assim, conta pequena, mercado, padaria, entendeu? Remédio, farmácia. Não é, isso aqui não é para bancar uma estrutura, não. Você vê aqui, ó, escrito com giz, a CCI, ela é isso aí, ó. Ela é igual o Zema, simplesinha, entendeu? O Zema foi um cara que levou uma vida simplesinha, não quis saber de palácio, morava quase numa kitnet durante o governo dele, mesmo em casa fazia comida, entendeu? Então, o Zema é o Zema, e nós aqui, como mineiro, né, somos dessa ótica, né, que o importante é o valor espiritual, não é o valor material. Então, o Zema ficou parado esse tempo todo aí, não quis mexer com política, fazendo só administração, cuidando das contas do Estado, né? E aí, tem uma passagem do Gilmar que é muito significativa, e isso tem tudo a ver com o contexto político que nós estamos vivendo agora. Quando o Gilmar Mendes se refere ao Zema, chamando o Zema de ingrato, porque o Supremo ajudou a negociar a dívida de Minas Gerais, né? Assim, negociar em termos, está entendendo? Porque presta bem atenção, a dívida de Minas Gerais é impagável com a União, é impagável, tá certo? E aí você está na mão de um agiota. É como se você pegasse uma pessoa e falasse, você deve mais do que você recebe. E você tem que pagar juros para você manter né, seu vínculo comigo, senão eu te executo, você vai para o, né, necrotério. E a União faz isso com os estados, né? E Minas é um dos estados, né, que sofre com isso, com essa dívida monstruosa que foi gerada. E essa dívida foi gerada por mecanismos idênticos ao esse que está acontecendo com o Banco Master. Por isso que isso vem à tona agora, tá certo? Primeiro vamos falar da questão da dívida. A dívida de Minas com a União, que não é só Minas. São 3 estados importantes que estão nessa lista aqui, ó, de devedores, entendeu? Quer ver? Olha, você tem, por exemplo, o ranking por estoque de dívida, valores totais. Esses valores referem-se ao montante bruto acumulado devido ao governo federal, que os estados devem ao governo federal, tá certo? São Paulo deve
372,2 bilhões de reais. O Rio de Janeiro, o segundo, deve 217,9 bilhões de reais à União. Minas Gerais deve 191,7 bilhões de reais para o Estado, para a União. Depois vem o Rio Grande do Sul, 128,9 bilhões, e Bahia, com 35,2 bilhões. Então, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, só esses estados lideram essa lista aí com quase 90% da dívida com a União. E esses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, que são os 5 mais, tem uma história parecida com essa do Banco Master, entendeu? Que na época nós vamos chegar nisso. Esse indicador aí tem o ranking de comprometimento da receita, entendeu? Que é um indicador para medir a saúde financeira, comparando a dívida consolidada líquida com a receita corrente líquida. Aí o limite legal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 200%. Então, o Rio de Janeiro, 217%, o único estado que ultrapassa o limite legal em 2025 e 2026. Depois vem o Rio Grande do Sul, com 185%, comparando, né? Receita com a despesa líquida. Depois vem São Paulo, com 127%. Minas está em terceiro, com 168%, e São Paulo com 127%. São Paulo deve muito, mas São Paulo tem uma receita maior. Então, dentro do ranking, ele cai para quarto lugar. Tá certo? A situação de caixa no início de 2026 de Minas Gerais registrou a pior situação fiscal, iniciando o ano com 11,3 bilhões de caixa negativo, cheque especial. Entendeu? Aí o regime de recuperação fiscal, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul fazem parte desse regime, que permite a suspensão de pagamentos em troca de medidas de ajuste. Aqui está o negócio, meu amigo. Sabe? Você está devendo o que você não consegue pagar. E aí você fala para a União, fala assim, você fala para o agiota, fala assim, eu não consigo te pagar. Eu não consigo. Eu não recebo o suficiente para te pagar. Se eu for te pagar, eu não como. Se eu for te pagar, eu não moro. Se eu for te pagar, eu não tenho como me manter. Aí o agiota chega para você e fala assim, então peraí, o que você tem que você pode me dar? Eu tenho um aparelho de som bacana. Então você me dá um aparelho de som. Eu tenho uma televisão lá bacana. Você me dá a sua televisão. Entendeu? Eu tenho isso. Então você me dá isso. Aí o que eu preciso fazer mais? Não, vai fazendo um servicinho aí para mim aí, eu vou abater. Entendeu? Um pouco da sua dívida. Pra você não ficar sem pagar. Você está entendendo? Esse é o acordo. É um acordo meio caracol, que não vai te livrar da dívida, porque a dívida é juros sobre juros e isso aí é impagável. Tá certo? Então, por outro lado, estados como Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo e Paraíba são considerados credores e possuem endividamento próximo de 0% em relação às suas receitas. Então, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo e Paraíba é uma história diferente. Mas quando você faz o acordo para todo mundo. E quem que é o patrono desse acordo? Quem que... Claro que o Zema fez uma articulação para liderar um movimento nacional para a gente falar assim, gente, o governo, a União é um agiota que está extorquindo nós, governadores, e nossos estados. E como é que a gente vai fazer com esse agiota? Aí o Pacheco entrou, apresentou um projeto, falou assim, não, você tem televisão em casa? Passa a televisão. Você tem um aparelho de som aí? Passa o aparelho de som. Você tem um computador aí bacana? Passa o computador. Aí a gente amortece você um pouquinho, entendeu? E vamos segurando. Ou seja, se você não tem como pagar, eles te arrancam um pedacinho. E é assim que eles estão fazendo. Então, essa história aí, eles querem falar, negociou a dívida. Mas isso aí é uma história do Pachequinho, tá certo? Então, o presidente Lula tem reiterado que a negociação da dívida de Minas Gerais avançou graças à intervenção direta de Rodrigo Pacheco, que é o candidato dele aqui em Minas, entendeu? Ao governo, que ele está querendo colocar aqui.
que é o Pachequim, que era presidente do Congresso, quando abriu as portas para os infiltrados ir lá e fazer aquela merda toda lá. Entendeu? Deixou a polícia lá fazer aquilo tudo lá. Depois posou de bonzinho lá com o Lula, dizendo: vamos defender a democracia. Entendeu? Esse Rodrigo Pacheco, que a gente está acostumado a ver aqui, ó, que é daqui, ele não é mineiro, não, viu, gente? Graças a Deus, ele não nasceu em solo mineiro. Ele veio para cá, mas quando era criança. O negócio dele está lá ligado no norte. Tem a ver com aquelas coisas de mineração lá, entendeu? Então, o Pacheco é o autor do programa de pleno pagamento das dívidas dos estados, PROPAG, pleno pagamento, que foi sancionada por Lula em janeiro de 2025. Este programa oferece uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, defendido por Zema, permitindo a redução de juros e a federalização de empresas estatais para abater o débito. A federalização de empresas estatais. Aquilo que eu te falei. Você tem uma televisão aí? Passa a televisão para mim. Você tem um aparelho de som aí? Passa o aparelho de som para mim. É o agiota te extorquindo, meu amigo, porque você não consegue pagar. Você está entendendo? Então, os principais pontos da negociação liderada por Pacheco incluem redução de juros, mudança do indexador para apenas o IPCA, com possibilidade de perda de parcelas dos juros condicionados a entregas de ativos. Você está entendendo? Aí eu tenho um carrinho na garagem. Você entrega o seu carrinho, negão. A gente quer continuar tendo você na mão, mas a gente quer receber alguma coisa. É o agiota te pressionando na parede. Entendeu? Reversão de juros em investimentos. Reversão de juros em investimentos. Presta atenção. Parte do valor que seria pago em juros, presta atenção, hein? É do aluguel da dívida. Pode ser revertido pelo próprio Estado em investimentos nas áreas de educação e segurança pública. Ou seja, aquilo que era um papel do governo da União, fala assim, faz isso para a gente. Faz isso para a gente. Entendeu? Então, em abril de 2026, agora, Minas Gerais já efetuou o pagamento sob as regras do PROPAG. Paralelamente à gestão da dívida, Pacheco filiou-se ao PSB no início de abril de 2026, consolidando sua aliança com Lula para uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais nas próximas eleições. Deseja saber mais sobre essa contrapartida? Então, o Zema é um intocável. Porque ele não falou, olha, eu quero resolver esse problema aqui da dívida, porque nós temos uma dívida enorme. E eu não fui o homem que produziu essa dívida, eu fui o herdeiro dessa dívida. E ela está impagável. Eu sou um administrador. Eu tenho que administrar o Estado de Minas Gerais. Eu tenho uma folha de pagamento, servidores. Né? Eu tenho insumos, né, para pagar. Né? Eu tenho serviços para realizar. Eu tenho, né, obras para concluir. Tal. Então, Minas precisa respirar. E vocês estão sufocando Minas. Mas aí, quem foi o credor dessa negociação foi o Pacheco, que posou como: eu fui lá resolver o problema de Minas. Tá bom. Pachequinho, você está na minha lista, Pachequinho. Eu estou de olho no você. Então, meu amigo, preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Tá certo? De onde vêm essas dívidas? Vamos entender isso aí. De onde vêm essas dívidas dos estados? A dívida dos estados com a União tem origem em um processo histórico de endividamento que se agravou entre as décadas de 1980 e 1990. Em 1980, começou com quem? Com Sarney. Depois veio o Collor, tiraram o Collor, depois veio o Fernando Henrique. Depois do Fernando Henrique, até chegar no Lula. Então, meu amigo, o Lula chegou em 2002. Essa dívida explodiu
nos anos de 80 e dos anos de 90, que o Brasil que os estados começaram a se endividar com as uniões, com a União. Ah, então o Fernando Henrique tem a ver com isso? Lógico. O Fernando Henrique tem a ver com isso. O governo Fernando Henrique tem tudo a ver com isso. A turma dos tucanos, na época que, né, o economista FHC e tal, tem a ver com isso. Entendeu? Então, na década de 1980, período de inflação alta, expansão de políticas sociais. Aí você vê, política de inflação alta. O que é inflação alta? É quando você faz mais dinheiro do que serviço. Produz dinheiro, joga dinheiro no mercado, fabrica moeda, joga dinheiro no mercado. E aí você está criando o quê? Você está ofertando dinheiro. E tem pouco serviço, pouca entrega. Então, se está entregando muito dinheiro, muita moeda no mercado, aí você tem essa inflação. E era uma hiperinflação. A gente fala muito disso aqui. Por exemplo, de manhã você ia no supermercado, era um preço. Na hora do almoço era um outro preço. Na hora de 6 horas da tarde, antes de fechar o supermercado, já era outro preço. Tinha a maquininha que ficava remarcando direto. Inflações era uma coisa absurda. Por quê? Porque estava jogando dinheiro no mercado. Estava jogando dinheiro no mercado. Mas como é que esse dinheiro entrava no mercado assim? Ah, o Banco Nacional fabricava a moeda e jogava no mercado assim? Não. Aí os estados gastavam mais do que arrecadavam e utilizavam o sistema bancário estadual para financiar déficits. Sistema bancário estadual para financiar déficits. O que isso te lembra, meu amigo? BRB, Banco de Brasília, que ia ser o útero da corrupção do Master. Entendeu? E o Master tinha um propósito. Roubar o máximo que puder. O máximo que puder no menor tempo possível. A ideia era tirar um rombo de até 80 bilhões de reais. Por quê? Ah, porque tem um fundo garantidor para garantia. Então vamos meter na mão. A gente tem que chegar nesse fundo. Esse fundo é de 140 bi atualmente. E quem paga esse fundo? Quem faz esse fundo? Ah, são os bancos privados que pagam esse fundo. E como é que eles pagam esse fundo? Esse dinheiro vai sendo depositado, né? Desde quando o Fernando Henrique Cardoso criou esse fundo garantidor, que na verdade é um fundo garantidor de corrupção. Entendeu? Porque a gente vai fazer um seguro para a corrupção. Tá certo? Que significa o quê? Ó, por que você acha que o Banco Master pagava milhões para Meirelles, né, que é ex-economista economista do governo do FHC, depois do governo Lula? O Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda, entendeu? Que tinha esses dois laranja plantados dentro do Banco Central. Porque era assim. Era assim antigamente. Então, veio as crises internacionais dos anos 80 que levaram os custos de empréstimos externos contraídos por estados com aval da União. Aí você tem os empréstimos. Empréstimos, você pega um terreno que nem é seu, está lá no lugar, no meio do mato, que não vale muita coisa, coloca um certidão nele, aí você vai lá, entra no banco estatal, fala assim, eu quero pegar um empréstimo aqui. E o que você está dando de garantia? Estou dando esse terreno aqui. Esse terreno aí vale quanto? Esse terreno aqui vale 3 bilhões. 10, vamos supor, vale 300 milhões. Ah, então tudo bem. Né? Mas o banco não vai lá conferir se vale 300 milhões, porque o dono, o gestor do banco estatal
é um cargo político indicado por aquelas lideranças da época. E ele estava ali para fazer vista grossa, assim como eles estavam articulando junto com Alexandre de Moraes, né? Dias Toffoli, Guido Mantega, Lewandowski, essa turma toda, né? Recebendo do banco. Para quê? Para fazer isso. Para fazer vista grossa. Para que esses títulos podres possam entrar e o dinheiro sair. Porque a ideia não era quebrar o master. A ideia era fazer o master, fazer o maior estrago, tirar o maior, sugar o maior dinheiro que tem da economia, depois jogar a bomba num banco estatal. E aí, falha o banco estatal, mas o dinheiro ficou na mão da malandragem. E aí, o que acontece com o BRB? O BRB tem que negociar essa dívida. Ó, você está furado, você está quebrado. Tem um rombo aqui muito grande. E aí, vai bater pinico lá na União. Fala assim, aqui, a gente precisa resolver o problema do banco. Aí a União fala assim, bem, a gente vai ajudar, vai emprestar dinheiro, vai colocar dinheiro aí e tal. Mas aí você vai pagar juros, correção monetária, papapá. É assim que aconteceu. Entendeu? Então, na época do Plano Real, 1994, o fim da hiperinflação eliminou as receitas que os estados obtinham com overnight, que eram aplicações financeiras de curtíssimo prazo, e expôs o desequilíbrio das contas públicas estaduais. Então, meu amigo, na época, os estados têm suas fontes de renda, de receita, né? Tem ICMS, tem ISS, né? INS, esses impostos que são dos estados. E aí, meu amigo, eles pegavam esse dinheiro, jogavam no overnight, quer dizer, jogavam no mercado financeiro, né? Os juros eram altos, em, em 2 semanas aquilo era o dobro. Aí você pagava, porque o brasileiro não tinha essa mordomia, não. O brasileiro ficava com o saláriozinho dele ali, quase que congelado, morrendo na míngua. Tá entendendo? Então, em 1997 veio a Lei 9.496. Com os estados impossibilitados de pagar suas dívidas ao mercado financeiro e os bancos privados, a União interveio como credora de última instância. A União comprou os títulos e dívidas dos estados com bancos e o mercado, tornando-se a única credora. Vocês estão entendendo? Aí veio as condições de refinanciamento. Isso aqui é o triste. O pagamento foi parcelado em 30 anos, com taxas de juros de 6 a 9% ao ano e correção pelo IGP/DI. Em troca do socorro, os estados tiveram que privatizar bancos estaduais e empresas de energia, além de aderir a programas de ajuste. Entrega o que você tem, meu amigo. Entrega o que você tem. Entendeu? Apesar dos pagamentos realizados ao longo das décadas, o estoque da dívida continua a crescer em muitos estados, devido a indexadores elevados. Por muito tempo, a correção pelo IGP, somada a juros reais, superou o crescimento da receita dos estados. Em períodos de crise, como a recessão de 2015, os estados pagavam valores inferiores à correção do saldo devedor, gerando um fenômeno de juros sobre juros. Eita nós, hein? Que agiota que nós ficamos refém, hein? Fala aí, Pacheco. Quando um Estado não paga o empréstimo internacional ou da União como garantidora, quita a dívida e cobra o valor dos Estados com multas e juros. Atualmente, o governo federal utiliza o mecanismo de regime de recuperação fiscal. E é essa aí que eu estou te falando. Entendeu? O que você pode entregar? Os dentes? Vamos ver o que você pode pagar. E aí, meu amigo, nossa federação está refém dessa corrupção. E o Banco Master, com o BRB, é vamos dizer assim, o modus operandi que fez com que os estados ficaram reféns da União.
E a União se tornou esse grande, né, aglomerador, né, de receita de dívidas, deixando os estados vulneráveis. A nossa federação está vulnerável por causa disso. Tá certo? Bem, espero que vocês tenham entendido isso. E aí eu acho importante que vocês vejam esse pequeno históricozinho aqui, ó. Vamos passar para vocês aqui. O projeto de lei complementar apresentado pelo presidente do Senado pretende resolver o problema da dívida dos estados com a União, que é de mais de 700 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul respondem por quase 90% da dívida. O presidente informou que a proposta inicial de uma espécie de refis ou redução no valor principal da dívida não foi possível. A proposta inicial que nós tínhamos de poder fazer um programa equiparado ao refis, que pudesse ter um abatimento sobre o principal e o estoque, acaba não sendo possível em razão de vedações que nós compreendemos e da afetação que isso geraria ao resultado primário da União. Um dos principais pontos do projeto é a possibilidade de passar para a União ativos dos governos estaduais, como recebíveis, créditos judiciais, participação acionária em empresas e créditos inscritos em dívida ativa do Estado. Também haverá mudança no indexador da dívida, que atualmente é corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, mais 4% de juros ao ano, para somente o IPCA. Os juros vão ser aplicados da seguinte forma: 1% será perdoado se o Estado entregar de 10% a 20% do valor da dívida em ativos. Se a entrega de ativos for acima de 20% do valor da dívida, o perdão será de 2% dos juros. 1% desses juros será revertido em investimento do Estado em áreas como educação e segurança pública, que só poderá ser utilizado na forma de investimento e não no aumento de custos. E os outros 1% serão destinados a um fundo de equalização para atender a todos os estados da federação, mesmo os que não têm dívida. A configuração dos juros teria uma parte de perdão em função do esforço do Estado de entrega de ativos, outra parte podendo ser usada no próprio Estado como investimento no Estado, ou seja, a União permitindo que aquilo que ela deveria receber, o Estado pode reverter no próprio Estado como investimento, e uma parte desses juros para um fundo de equalização do qual farão jus todos os Estados da Federação, independente de serem endividados ou não. Segundo o presidente, sem o pagamento dos juros, a renúncia de receitas seria de aproximadamente 28 bilhões de reais ao ano. E a expectativa de renegociação é de até 30 anos. O alongamento do prazo também é importante e ao longo de 30 anos a União podendo receber não só a correção do recurso do qual faz jus como credora, mas também o pagamento do principal que hoje não recebe. Então, é essa lógica que nós temos que conceber, que interessa ao Estado, interessa à União, interessa ao povo brasileiro, de ver essa solução federativa. Rodrigo Pacheco anunciou o senador Davi Alcolumbre como relator do projeto e espera que consiga votar a proposta antes do recesso parlamentar. Eu acho que é um passo muito importante para o Brasil solucionar essa questão federativa, porque da forma como está, com um indexador de IPCA mais 4, sem permitir que os estados deem ativos como pagamento, exigindo adesão a regime de recuperação fiscal completamente sem sustentabilidade. Isso não é solução, isso é postergar o problema. O presidente anunciou também a votação nesta quarta-feira do projeto que prevê a reoneração dos 17 setores da economia de pequenos municípios a partir de 2025. Você viu como é que é o esquema da agiotagem? Você viu que o Pacheco, com esse discurso dele, tem que entregar os ativos. Entrega aí a televisão, meu amigo. Entrega aí. Você tem um carrinho? Entrega seu carrinho. Mas não vamos abater a dívida. O capital, o montante, você tem que continuar pagando. Você vai ser escravo da gente. Então, meu amigo, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, compra essa briga. Olha, se eu fosse candidato a deputado, eu não sou e não vou ser, tá certo, gente? Nem que me queiram, nem que queiram que eu fosse, já passou meu tempo já passou, mas, sabe, eu não gosto de ficar calado, não. A primeira obrigação do próximo governo, do próximo Congresso,
se for de direita, se o Zema, por exemplo, entrar de vice aí do Flávio, porque o Zema não fala quem é o vice dele. O Flávio não fala quem é o vice dele. Tem aquela do Zema convidando o Flávio para ser meu vice. Ô Flávio, você quer ser meu vice? O Flávio, será? PL e Novo. Sempre andaram juntos. São dois partidos que são alinhadíssimos. E Zema é um cara que está alinhadíssimo com o discurso dos bolsonaristas, que hoje a gente percebe que é uma força política de redenção. Você vê aí que a fake news está querendo pegar até o Romeu Zema. Então, o problema não é o bolsonarismo, não era o Bolsonaro. O problema, segundo o Zema, né, são os intocáveis, que querem defender essa agiotagem no Brasil, daqueles que fizeram antigamente com os estados, com os governos dos estados, uma limpeza, igual que estão fazendo com o Banco Master e o BRB de Brasília, que vai fazer o BRB de Brasília entrar nessa ciranda, vai julgar o Distrito Federal nessa ciranda. O Distrito Federal é um território que não é tão... Ali tem uma receita própria, né? Porque é ali que vai o dinheiro da União, vai tudo para lá. Então o BRB tem uma importância muito grande, era um banco estratégico. E aí vai julgar o BRB nos mesmos esquema desses, entendeu? O Distrito Federal, o governo estiveram nesse mesmo esquema. E o Ibanez está no meio, entendeu? Esse presidente do banco do BRB está preso porque está no meio. A ideia era essa, entendeu? Era entrar nesse fundo garantidor aí, esse arrombo aí, para depois quebrar o BRB e colocar o Distrito Federal nessa ciranda financeira para ficar dependente da União, dessa agiotagem. Então, o que eu defendo, entendeu? No caso, é um projeto que é importantíssimo, que o próximo governo e a próxima legislatura faça uma CPI das dívidas estaduais. Essa CPI das dívidas estaduais vai chegar nesses esquemas desses bancos estaduais, Caixa Econômica Estadual, BENGE, BMG, sei lá o quê, Banesp, Banestado, entendeu? Banerj. Isso tudo foi assim, sabe? Tudo foi o que está acontecendo com o BRB hoje. Esse foi o esquema que fez com que os estados ficassem de joelho para a União. E aí nós temos hoje uma União agiotada, que é um grande agiota, que põe os estados de joelho. E aí fica lá, os intocáveis, fazendo essa permuta, né? Vamos negociar a dívida. Crédito para o Pacheco. Faça favor, Pacheco. Você foi a maior decepção que Minas teve. Graças a Deus eu não votei em você. Tá certo? Eu sabia aonde eu estava pisando. Então, deixo aqui minha chave Pix para você, jpnoticias@gmail.com, agradecendo àqueles que já estão contribuindo e pedindo para vocês carinhosamente, não desistam da CCI. O nosso papel aqui tem muita importância, porque nós somos uma cidadania, né? A Comissão Cidadã de Inquérito. Sou eu e um monte de brasileirinhos que estão por aí apostando nesse projeto. É isso que é democracia, gente. É a sociedade se envolver de forma organizada, consciente, estudando, pesquisando, entendendo o Brasil. E, principalmente, buscando resolver através de uma pacificação. Que nós todos somos uma grande família. E dentro das famílias não pode ter essa fragmentação. É o que eles querem. Mas nós, famílias, nós, Brasil, nós, sociedade brasileira, queremos a família unida para enfrentar esse grande desafio, que é essa grande agiotagem de corrupção que quebraram nossos estados e querem nos fazer reféns, ficar de joelho para uma união, né, para um governo autoritário que se impõe todo custo para cima da gente. Vamos resgatar a nossa cidadania, vamos resgatar a nossa soberania enquanto nação, enquanto pessoas, enquanto sociedade. É hora de enfrentar isso de frente. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço.